Continuando nas doenças mais prevalentes da infância, a gente vai entrar aqui na anemia ferropriva, tá? Por que a ferropriva? A gente tem os mais variados tipos de anemia, certo? Mas a que mais incide sobre as crianças é a ferropriva, ou seja, que tem a falta de ferro. Então, a anemia ferropriva se enquadra no grupo das anemias causadas por diminuição da eritropoiese, né? Que é a síntese dos eritrócitos, causadas pelo suprimento inadequado de nutrientes, seja o ferro, que aí se enquadra na anemia ferropriva, seja do ácido fólico e vitamina B12, que causa a anemia perniciosa, ou a insuficiência mesmo da medula óssea, e ela não consegue sintetizar esses eritrócitos, ou um processo inflamatório sistêmico, né, que aumenta o desvio da síntese das células para as células de defesa diretamente, os granulócitos, ou infiltração da medula óssea por células tumorais ou inflamatórias. Isso tudo pode prejudicar esse processo de síntese das células vermelhas, das hemácias ou eritrócitos. Então, a deficiência de ferro é a deficiência nutricional mais comum do mundo, né? 10% dos países desenvolvidos e de 25% a 50% dos países em desenvolvimento apresentam deficiência nutricional de ferro. Portanto, a gente já consegue ter uma expectativa de que a incidência de anemia ferropriva vai ser muito elevada, né? O teor corporal total de ferro no organismo varia aí de aproximadamente 2,5 gramas nas mulheres e 3,5 gramas nos homens, com 80% do ferro funcional na hemoglobina, né, que é a proteína que compõe aí as hemácias. Os 20% restantes vão formar aí a mioglobina e as outras enzimas, né, que obviamente a gente tem várias enzimas, lembrem lá das enzimas da respiração, né, complexo 1, 2, 3, que a gente via que a transferência de elétrons era entre o FMN, depois tinha os centros de ferro e enxofre, né? Então, enzimas e proteínas também têm em sua composição um cofator iônico, nesse caso específico seria o ferro. Então, elas também fazem parte dessa composição proteica. Então, o reservatório de armazenamento de ferro é representado no nosso organismo pela hemosiderina, tá? E pela ferritina, que é o principal, que é o que normalmente se pede no exame de sangue, né? No fígado, baço, medula óssea e músculo esquelético, ela consiste de 15 a 20% do ferro total corporal, tá? A ferritina. Então, a ferritina sérica deriva em grande parte desse reservatório de armazenamento, então o seu nível constitui um bom indicador da suficiência das reservas de ferro. Se é um reservatório de armazenamento, se eu estou com um índice de ferritina elevado, significa que eu estou suprida de ferro em todos os outros pontos do organismo, né? Células, proteínas, tá? Porque se eu estivesse demandando ferro, eu não teria os reservatórios em concentrações elevadas. Ele estaria em concentrações baixas, porque eu estaria o tempo todo demandando a biodisponibilidade daquele ferro que está ligado. A anemia ferropriva é como se fosse um grupo, aí existem subgrupos como essa perniciosa, ou ela foi só citada? Não. Aqui são os tipos de anemia. A anemia ferropriva é causada por deficiência de ferro. A anemia perniciosa é causada pela deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Aí tem outras anemias que são desencadeadas por outras deficiências, principalmente deficiências da própria medula óssea, certo? Tem vários tipos de anemias, mas não dentro da ferropriva. A ferropriva é de privação de ferro especificamente. E o que é a vitamina B12 faz assim para ser? A vitamina B12 ela é essencial para a síntese dos ácidos nucleicos. Então, se eu preciso sintetizar vários eritrócitos o tempo todo, eu preciso o tempo todo que eles estejam se replicando lá na medula. Para ter uma replicação, eu preciso que eu tenha um material genético, né? Então, a ausência dela é prejudicial para a nossa saúde também. Então, a ferritina sérica, ela deriva em grande parte desse reservatório de armazenamento, então o seu nível constitui um bom indicador da suficiência das reservas de ferro. A avaliação do ferro na medula óssea é outro método confiável, porém é mais invasivo, né? Porque tem que fazer ali a drenagem do fluido. Então, a gente precisa compreender como é que acontece, né, o armazenamento, o transporte do ferro dentro do organismo normalmente, quando ele está em concentrações normais, ideais dentro do organismo.
Então o ferro, ele é transportado no plasma ligado à proteína transferrina. Nos indivíduos normais, a transferrina apresenta-se cerca aí de 33% saturada com ferro, né? A gente tem um controle dessa concentração de ferro. A gente não quer nem que tenha pouco, por conta dessa função na síntese dos eritrócitos, mas a gente também não quer que tenha demais. Então a gente tem esse controle. Normalmente o indivíduo normal, que está com a concentração ideal de ferro, tem aí 33% da transferrina saturada com íons ferro. Então, as pressões evolutivas produziram vias metabólicas inclinadas para a retenção de ferro. Por quê? Porque o ferro é um dos componentes que a gente tem uma perda diária muito elevada. A gente perde aí cerca de 1 a 2 miligramas por dia por conta da descamação das células da pele e também do trato gastrointestinal. Então, o ferro que fica dentro das células, né, armazenado, ele vai, no momento que a célula morre, que a célula é descamada, ele vai ser perdido também. Então, por isso que a gente precisa ter essa reposição e precisa ter as vias de o quê? De armazenamento, de ligar ela à ferritina lá para ser uma boa fonte de armazenamento para quando eu demandar dentro do organismo, eu ter aquele ferro disponível, tá? Isso vai ser balanceado pela absorção do ferro proveniente da dieta, por isso que é tão importante, né, a alimentação rica em carnes, em vegetais, que sejam ricos em ferro e tudo mais, principalmente a alimentação de carnes, né, seja carne branca, seja carne vermelha. Por quê? O ferro que consiste, né, dentro dessas carnes, ele vai ter uma biodisponibilidade de 20%, porque ele é proveniente do grupo M, tá? Ele não é o ferro livre nessas composições. Então, se eu comer aqui 80 gramas de carne, 20 gramas, né, vai ser convertido aí, nas 80 gramas de carne, se eu tiver 80 microgramas de ferro, eu vou ter 20 microgramas de ferro sendo absorvido, porque essa é a biodisponibilidade do ferro em carnes. Já quando eu passo aqui para os vegetais, essa biodisponibilidade é de apenas 2%. Por quê? Porque nos vegetais, apesar deles terem uma qualidade muito grande também, esse ferro ele não é proveniente do grupo M. Ele é proveniente do ferro inorgânico mesmo, o ferro 3+, certo? Então, a biodisponibilidade vai ser de apenas 2%. Então, é por isso que quando a gente fala de uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, ela tem que ser feita por um nutricionista, né? Tem que ser bem equilibrada, porque nos vegetais, a quantidade não só do ferro, mas dos outros nutrientes também que são essenciais para o funcionamento de enzimas, ela tem que ter um equilíbrio, né? Porque senão o indivíduo ele vai ter uma falta de ferro na composição, tá? A maioria, né? Vocês percebem aí por essas porcentagens, vai ser eliminada nas fezes, não vai ser absorvido. Então a gente tem que ter uma taxa diária de ingestão de carnes e verduras elevada para conseguir manter o nosso nível de ferro ideal. E como é que acontece a regulação dessa concentração de ferro dentro do organismo, em condições normais, tá? Então, a regulação da absorção do ferro ocorre no duodeno e jejuno proximal. Inicialmente, o ferro precisa entrar nas células intestinais para depois ele chegar ao sangue. Então, a pessoa se alimentou, chegou na luz do intestino delgado. No intestino delgado, ela tem que entrar nas células, né, nas vilosidadezinhas lá do intestino delgado, para dessas células intestinais passar para o sangue. É a mesma coisa que a gente viu lá na época do segundo semestre da digestão dos lipídios. Chegou a gordura lá, ela foi quebrada, ele tem que entrar dentro dos enterócitos do intestino delgado para dos enterócitos passar para o sangue para ser encaminhado lá para o tecido adiposo. Mesma coisa que acontece com o ferro. Então, como é que isso... Oi? Você falou isso aqui é eliminado, né, na maioria, porque eu não sei se tipo, quando a pessoa está com as fezes escuras, né? A pessoa tem anemia? É, a pessoa com anemia, tipo, as fezes escuras, eu acho. É? Porque tu falou que é eliminado pelo... Sim, não, mas eu não vi nada sobre que a pessoa com anemia tem as fezes escuras, não. Eu vejo, por exemplo, quando a anemia ela é derivada de parasitose, que aí tem o sangue, né? Aí ele fica escuro porque o ferro do sangue oxida diretamente. Mas a concentração do ferro na alimentação normal, deixar as fezes escuras, eu acho difícil. Só se for anemia
liberação de fezes sanguinolentas, né? Que aí o sangue sai direto. Ela só pode deixar se for, por exemplo, alguma doença de absorção do ferro, porque aí o ferro fica nas fezes e deixa as fezes escuras. Também pode acontecer por essa questão, não conseguir absorver o ferro. Então aqui, como é que vai acontecer, né? Se eu me alimentei de carne, normal, né? A carne, ela tem o ferro disponível na forma do grupo M. Então o ferro M, ele é liberado através da ação da pepsina. Quando a carne chega aqui no estômago, o ácido, juntamente com a ação da pepsina, já começa a quebrar esse alimento, liberando esse ferro. E esse ferro, na forma do grupo M, ele pode entrar direto através do transportador M que existe no citoplasma das células do intestino delgado, tá? E aí, quando ele entra dentro das células do intestino delgado, dos enterócitos, lá dentro ele já libera diretamente o Fe2+, porque tem uma enzimazinha que faz essa conversão do grupo M em ferro 2+ livre. E lá no citoplasma, e aqui, né, o outro, tá? Só mudando, porque isso é quando a gente tem proveniente da carne, né? Que é proveniente do grupo M. Mas se eu me alimentar de um brócolis, né? O ferro disponível no brócolis não é o orgânico a partir do grupo M, é o inorgânico, o ferro 3+. Então, o ferro 3+ inorgânico, ele vai ser reduzido ao ferro ferroso pela enzima redutase férrica do citocromo B duodenal, que é externo na membrana da célula intestinal. A gente vai já ver uma figura que vai facilitar vocês visualizarem. Então, o que é que acontece? Esse Fe3+ chega lá na luz do intestino, certo? A partir do vegetal que foi consumido, e ele vai ser convertido do lado de fora da célula do intestino delgado em ferro 2+, tá? Porque é esse ferro 2+ que pode ser transportado para dentro da célula intestinal pelo transportador metal divalente 1 ou DMT1, tá? Metal divalente, né? Por isso tem que converter ele no 2+, porque ele tem que virar divalente. Em seguida, um segundo transportador, a ferroportina, vai mover esse ferro 2+, que entrou no citoplasma da célula do intestino delgado, para o plasma através da membrana basolateral. Esse ferro 2+, depois que ele sai, né, através dessa membrana basolateral, ele vai ser oxidado no plasma pela enzima efaestina e pela ceruloplasmina a ferro férrico. Então vocês estão vendo aí que, ó, professora, ele vai ser convertido para entrar no sangue em ferro 3+. Por que que não foi direto? Porque não tem transportador nas células intestinais para ferro 3+. Só tem para o ferro 2+. Então ele precisa passar por todos esses processos de conversão para poder entrar na célula intestinal, que só entra o ferro 2+, depois ele sai da célula intestinal, porque só entra e sai o ferro 2+, e lá fora ele tem que ser reconvertido no ferro 3+. Por quê? Porque é somente o ferro trivalente que vai se ligar à transferrina. Transferrina é quem faz o transporte de ferro pelo sangue para todo o corpo, certo? Que vai ajudar a transportar esse ferro para o corpo, mas principalmente para a medula óssea, para ser direcionada à formação das hemoglobinas, portanto, a formação das hemácias, né? Então, o transportador de metal divalente, né, e a ferroportina, que é quem faz a saída desse ferro 2+ para o plasma, estão amplamente distribuídos no corpo, participando do transporte de ferro em outros tecidos, tá? Isso não acontece só ali no intestino, não. A transferrina está carregando o ferro 3+ por todo o sangue, né? Por toda a circulação. Chegou em um determinado tecido, tem uma célula que está precisando desse ferro, né? Mas ela não entra lá o ferro 3+. Então o que é que vai acontecer? Vai ter a conversão no ferro 2+. Aí o transportador de metal divalente que existe na maioria das células do nosso corpo faz esse transporte do metal divalente para dentro dela, e aí ela pode ser incorporada em enzimas e proteínas. Ok? O quê? A imunoglobina. O quê? É o Fe, acho que é o Fe3+, é só nos complexos respiratórios que a gente tem que, ele tem que receber elétrons, né? Para fazer a transferência. Eu acho que o 3+ é só nos complexos respiratórios, mas na hemoglobina é o 2. Então, o ferro 2+, que não deixa a célula intestinal para se ligar à transferrina, ele vai ser incorporado à ferritina, que é o que é a ferritina que a gente acabou de ver, é a reserva, né, de armazenamento de ferro.
e vai ser perdido na descamação das células da mucosa, porque se ele fica lá dentro da célula do intestino, e as células do intestino, como da pele, são aquelas que são, né, constantemente eliminadas, a gente vai perdendo esse ferro em excesso. Então vamos entender aqui, ó, essa figurinha central é como é o funcionamento, né, metabólico normal desse controle da secreção de ferro. Então vem aqui o ferro da dieta, que pode ser a partir do grupo M ou a partir do grupo ferro inorgânico, certo? Aqui de vegetais e aqui de carnes. O grupo M, ele tem um transportador M para a entrada dele dentro da célula. Ele entrou dentro da célula, tem uma enzima que faz a conversão dele, a liberação, na verdade, do ferro 2+ dele. E o que é que acontece? Esse ferro 2+ sai através da ferroportina. Quando chega aqui fora, a efaestina converte o ferro 2+ em ferro 3+. Por quê? Porque a transferrina, que é quem faz o transporte do ferro dentro do sangue, ela só se liga ao ferro 3+. Ela não se liga ao ferro 2+. Por que que então não vem aqui o inorgânico e passa direto para o sangue? Porque para ele chegar ao sangue, ele precisa ultrapassar a barreira epitelial do intestino delgado. E o intestino delgado, as células dele não tem transportadores diretos para o ferro 3+, somente para o ferro 2+, ok? Então aqui, proveniente das plantas, o ferro 3+ inorgânico, ele não tem transportador nas células do intestino delgado. Então ele precisa ser convertido em ferro divalente. Quem é que faz essa conversão? Uma enzima que está aqui na face externa da membrana da célula do enterócito do intestino delgado. Então essa enzima aqui do citocromo B do odenal faz a conversão do ferro 3+ em ferro 2+, que pode agora entrar através do transportador de metal divalente, o DMT1. Dentro da célula ele vai sair através da ferroportina, que é um transportador para o ferro 2+, chegando no plasma. Só que quando chega aqui no plasma, passou essa membrana basolateral, ele pode se ligar à transferrina. Não, porque ele está no formato de ferro 2+. Então ele precisa que a efaestina converta ele em ferro 3+, porque somente o ferro 3+ é quem vai se ligar à transferrina e ela vai assim fazer o transporte desse ferro para todo o corpo, mas principalmente para a medula óssea, que é onde a gente tem a maior fase de síntese, né? A gente viu lá que 80% vai para a síntese dos eritrócitos e só uns 20% que vai para a mioglobina ou para a síntese de outras enzimas, outras proteínas, como cofator. Isso é o normal. Deu para compreender? Professor, mas o que é usado na hemoglobina é o ferro 2+? Acredito que sim. Depois passado no ferro 2+. É isso mesmo, né? Porque é por conta dos transportadores e tudo, mas você deu uma checada aí, porque eu não tenho certeza não, que eu tenho certeza é só dos complexos respiratórios, que é o 3+, porque ele tem que receber elétrons, mas no da hemoglobina para o oxigênio eu estou meio em dúvida ainda. É o 2+, né? Eu também acho que é. Então aqui, né, isso é o normal, é o que está acontecendo constantemente, a qualquer momento que a gente passa pelo processo de ingestão de alimentos. Então a fração de ferro que é absorvida, ela vai ser regulada por uma proteína chamada de epsidina, que é um peptídeo sintetizado e secretado pelo fígado de forma dependente do ferro. Ou seja, se aumentou a concentração de ferro no sangue, vai aumentar a síntese da epsidina. Se diminuiu a concentração do ferro no sangue, vai diminuir a síntese da epsidina, tá? E também é dependente da sensibilidade à inflamação, ou seja, se o indivíduo ele está com alguma inflamação sistêmica, alguma inflamação grave, a gente também tem um aumento da epsidina, tá? Então também tenham isso em mente quando a gente vai pedir um hemograma que a gente analisa, né, os teores de ferro, a gente tem que pedir tanto a ferritina como tem que pedir o PCR. Porque a gente tem que saber se essa ferritina está elevada realmente porque são a base de armazenamento de ferro do indivíduo ou se é porque está sendo liberado muito no sangue para se ligar lá, para armazenar esse ferro por conta do processo inflamatório. Então, se o PCR estiver lá em cima, significa que tem um processo inflamatório exacerbado em cima. E aí a gente já não faz essa associação.
Já tem que esperar um tempo para fazer o exame de novo, né? Tratar a infecção para ver se a pessoa está com os níveis de ferro normais. Então, o que acontece? O que essa epsidina faz? A epsidina, ela circula para o duodeno, onde ela vai se ligar à ferroportina. Quem é a ferroportina? Foi aquela que vocês viram no ferro 2+, está dentro da célula do intestino delgado. Exatamente, ela faz o transporte de dentro da célula para o plasma sanguíneo, né, na membrana basolateral. Então ela vai se ligar a essa ferroportina e induzir a sua internalização e a sua degradação. Ou seja, é como se ela bloqueasse a saída do ferro para o sangue, né? Fica tudo dentro da célula. O que foi que a gente viu que acontece quando o ferro fica todo dentro da célula? Ele é perdido por descamação, né? Então, o que acontece? Mais ferro é incorporado à ferritina citoplasmática e, consequentemente, ele vai ser perdido por descamação. Então, isso é para controlar ali os teores de ferro. Foi o que eu disse no começo, para que a gente tenha um aumento da concentração da epsidina, tem que ter um aumento da concentração de ferro. Por que que ele aumenta? Porque ela evita que ele seja liberado na corrente sanguínea e esse excesso ele seja perdido, né? Por outro lado, quando os níveis de epsidina estão baixos, ele já sinaliza aí para uma deficiência de ferro, ou porque a hematopoiese está ineficaz e não está captando esse ferro para a síntese dos eritrócitos, ou a pessoa tem alguma patologia, uma doença genética, né? E aí esse transporte basolateral de ferro vai aumentar. Por quê? Porque se a epsidina está baixa, ninguém vai pegar a transportina, né? Ferroportina, transportina foi ótimo. A ferroportina, ela não vai ser colocada para dentro, não vai ser degradada, então ela vai fazer constantemente o transporte do ferro 2+ para o plasma, né? Então isso vai aumentar a concentração de ferro no sangue. Portanto, na deficiência de ferro, a supressão da epsidina acaba sendo benéfica no início, né? Porque se ela está evitando que o ferro seja perdido por descamação, vai fazer com que a gente tenha um aumento da concentração desse ferro sérico. Então, ela vai ajudar a corrigir a deficiência. No entanto, com níveis muito baixos de epsidina, que é o que acontece normalmente nas pessoas que têm alguma doença genética, né? Vai acabar levando a uma sobrecarga de ferro sistêmica. Porque se a pessoa nunca tem ninguém para controlar o nível de ferro, então ele vai continuar sempre subindo. Ela não tem, a epsidina não está mandando a ferroportina bloquear a passagem. Então está sempre indo ferro, sempre indo para o sangue, aumentando a concentração, aumentando, e aí a pessoa já tem agora uma doença por excesso de ferro no sangue, tá? Então, como é que acontece? Aqui é o normal que a gente acabou de ver. Quando a pessoa tem um baixo nível plasmático de ferro, o que é que a gente já espera? Uma redução muito grande da síntese de epsidina lá no fígado. Se cai a concentração de epsidina, ela não vai aqui fazer a captação da ferroportina. Então a ferroportina, ó, ela aumenta, a seta engrossa aqui para dizer que aumenta a passagem de ferro para o sangue. Então a gente tem um aumento da concentração de ferro no sangue ligado aqui à transferrina, né, que normalmente está aí com 33% da sua capacidade, mas com o aumento da concentração do ferro, essa porcentagem ela pode aumentar. Isso quando a gente tem a queda na concentração de ferro, certo? Então a pessoa com o tempo ajuda a controlar, né, a concentração desse ferro, mas quando isso se prolonga por muito tempo, vai fazer com que a pessoa tenha um excesso de ferro na corrente sanguínea. Então também não vai ser benéfico, né? E aqui, quando a gente tem um alto nível de ferro no sangue, o que é que vai acontecer? Se eu aumentei a concentração de ferro, eu aumento a concentração da epsidina. O que é que essa epsidina faz? Ela pega a ferroportina, internaliza ela dentro da célula do intestino, ela é degradada, consequentemente, esse ferro 2+ aqui não vai ser repassado para o sangue. Então ele vai ser incorporado na ferritina e aí essa ferritina nessas células vai ser perdida por descamação. Então a setinha agora é mais grossa quando aumenta a concentração do ferro aqui, ó, pela perda de ferro, pela descamação das células. Isso tanto em qualquer desequilíbrio vai ser ruim, para menos ou para mais. O ideal é que funcione dessa forma aqui, certo? Mantendo sempre os níveis estabilizados, ok? Hora de acordar do cochilo. Acabou o cochilo.
Então, quando é que a gente tem que vai ocorrer deficiência de ferro, né? Primeiro, perda sanguínea crônica. Então, são pessoas que têm úlceras pépticas, né? Câncer de cólon, hemorroidas, menorragia, que é o fluxo muito intenso, né? Menstrual, câncer endometrial. Então, a pessoa tem perdas de sangue constantes e muito intensas. Se estou perdendo sangue, eu estou perdendo o ferro diretamente, tá? Então, a gente pode ter a anemia ferropriva associada a isso. Nos países em desenvolvimento, a carência dietética e a baixa biodisponibilidade de dietas vegetarianas são as causas mais comuns da deficiência de ferro, além de crianças alimentadas exclusivamente de leite, em pessoas de condições socioeconômicas baixas, idosos e adolescentes que se alimentam de lanches rápidos. Então, nos países em desenvolvimento, né, carência dietética, a pessoa que não se alimenta de carne, né, a biodisponibilidade das dietas vegetarianas, a gente viu que a biodisponibilidade do ferro dos vegetais é de só 2%, então tem que ter um equilíbrio muito bem feito nutricionalmente. Crianças alimentadas exclusivamente de leite, e aqui eu não estou falando do leite materno, da amamentação não, que ele é completo de tudo. Estou falando de crianças que só bebem ou leite de caixa, leite de vaca, né? Então elas são leite de soja, que não tem essa riqueza de nutrientes. Além de... Oi? Não, vi não. Isso. Também é um tipo de... Só que bem menos do que a ferritina, né? Como reserva de sangue. De ferro, porque a reserva de sangue é ótima. Então, ou hemorragia, ou aqui, né, um desequilíbrio da dieta, né? Aqui tem crianças que quando ela tá ali no começo, né, da introdução alimentar, ela não quer comer nada. Aí a mãe taca, né, tira o leite materno, às vezes dá só a fórmula ou leite de vaca mesmo, e a criança não quer comer comida. E de onde é que vai vir o ferro? Principalmente é da comida, o feijão, a carne, né? Então acaba tendo uma tendência maior à anemia. Aqui, né, pessoas, né, adolescentes que se alimentam de lanches rápidos, muitas vezes a gente observa anemia em obesos, né? Ai meu Deus, a pessoa está tão suprida energeticamente e não tem ferro, tá anêmico. Por quê? Porque nos alimentos não tem teor nutricional eficaz, efetivo de trazer uma boa nutrição para aquela criança. Então esses fast foods, né, esse tipo de alimentação, a pessoa pode estar suprida energeticamente, não ter uma desnutrição, por exemplo, mas também ter os problemas, as doenças associadas à falta dos micronutrientes, principalmente. Aumento da demanda não suprida pela ingestão normal alimentar. Então é fato que gestação e infância demandam mais energia, né? Então a gente precisa de mais células sanguíneas sendo sintetizadas. Enquanto agora a gente diz que a grávida, né, que o povo diz hoje em dia, hoje você conversa que grávida não tem que comer por 2, ela tem que comer normal. Não, ela tem uma demanda energética maior, ela precisa de mais nutrientes. Também não é assim, ela precisa de uma alimentação mesmo, mas claro que não vai exagerar, mas ela precisa se alimentar mais, não é a mesma coisa. Da saúde tem um ganho de peso que é proporcional, ela tem ganhando. Justamente, por isso que tem um pré-natal que vai acompanhando a pessoa. Se ela passar demais é um problema, porque tende a diabetes gestacional, e se tiver de menos também, né? Então tem que ter esse aqui, às vezes a anemia está associada à gestação, porque vai demandar, e a infância é um crescimento muito rápido, muito acelerado, então também precisa dessa fonte de ferro, né, para suprir a síntese dessas células sanguíneas. Por quê? Porque a gente sabe que o corpo, se ele está gerando outra vida, se ele está em crescimento, ele deve estar demandando uma quantidade de energia muito grande. A energia ela é proveniente de onde? Do oxigênio que oxida as moléculas, né, combustíveis, né, o oxigênio que vai fazer a oxidação dessas moléculas combustíveis. Então, eu preciso de quem? Das hemácias para carregar esse oxigênio. Então, eu tenho que aumentar a concentração dessas hemácias para eu ter mais oxigênio, para eu conseguir sintetizar mais energia para esses processos metabólicos tão intensos, tá? Para sintetizar as hemácias eficazes, eficientes no seu processo, eu preciso de mais ferro para formar a hemoglobina de forma completa e ela conseguir efetuar a sua função. E por fim, esse aqui a gente já não associa tanto com crianças, né? Mas pode existir uma má absorção dos nutrientes, inclusive, né, do ferro,
por doença celíaca ou por uma gastrectomia, né, que é uma cirurgia bariátrica. Então, crianças mais velhinhas que já estão com obesidade, que passam pela bariátrica, podem apresentar essa deficiência nos micronutrientes, inclusive o ferro, e aí desenvolver a anemia ferropriva. Então, tem as mais variadas causas. Independentemente da causa, a deficiência de ferro se desenvolve insidiosamente, né? Primeiramente, as reservas de ferro são esgotadas, então a gente tem uma redução da ferritina sérica. Quando faz o exame não vai detectar, porque ela já foi toda consumida, tá? E ocorre a ausência de coloração das hemácias. As hemácias ficam hipocrômicas. Por quê? Se eu não tenho ferro, eu não tenho hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina suficiente, eu não formo uma hemácia bem vermelhinha. Eu disse isso para vocês há muito tempo. O que é que confere a cor vermelha do sangue? As hemácias. Por que especificamente? Por conta da hemoglobina ligada ao ferro. Se eu não tenho ferro, eu não tenho como dar a coloração vermelha a esse sangue, certo? Qual é a diferença da ferritina para a hemociderina? Da ferritina... Não sei. Porque a gente faz uma função, né? Mas assim, eu não sei de quesito de ligação, sabe? O que eu sei é que a ferritina é o parâmetro porque ela tem uma concentração muito maior no sangue. Então, quando se pede o exame, se pede a ferritina porque ela é facilmente detectável. Mas a diferença entre ela e a hemociderina eu não sei não. Mas eu acredito que eles liguem o íon da mesma forma, né? O ferro 3+, para fazer esse transporte. Então, a gente não tem coloração das hemácias, né? Pela falta de ferro na medula óssea. Se não tem ferro, não tem hemoglobina. Se não tem hemoglobina, não tem a cor vermelha das hemácias. Consequentemente, as hemácias elas vão ser também menores. Se eu estou sintetizando uma hemácia e eu não tenho sua composição básica, que é a hemoglobina, eu vou formar a hemácia com o que eu tenho, né? Em vez de ter 10 hemoglobinas, eu vou formar com 3. E aí acaba essa hemácia sendo pequenininha, que é o que a gente chama de hemácias microcísticas, tá? Quando a gente tem a deficiência lá da vitamina B12, né, que causa a anemia perniciosa, a gente já vai ter hemácias macrocíticas, que elas vão ser grandes, por quê? Pelo processo de proliferação daquelas células vermelhas que não foi concluído. Por quê? Porque se eu não tenho vitamina B12, eu não consigo sintetizar ácido nucleico. Se eu não sintetizo ácido nucleico suficiente para replicação, eu não posso dividir aquela célula. Então ela só cresceu, mas não concluiu a divisão, porque não tinha o material genético. Então, essas alterações são acompanhadas pela diminuição do ferro sérico e o aumento de transferrina sérica. Por fim, a capacidade de sintetizar hemoglobina, mioglobina e outras proteínas que contêm o ferro, né, que a gente falou lá do início, 80% é para hemoglobina, os outros 20% é para mioglobina e as enzimas e proteínas, né? Isso vai ficar reduzido, o que vai levar à anemia microcítica, problemas do desempenho cognitivo, como é que a pessoa vai conseguir atingir os marcos, a criança vai atingir os marcos se ela não tem energia, né? Para desenvolver o processo das formação das sinapses, da contração muscular. Então vai diminuir esse desempenho cognitivo, vai diminuir a capacidade laboral. Musculatura precisa principalmente de uma fonte de energia. Se eu não tenho oxigênio, porque eu não tenho hemácia, não tenho hemoglobina e ferro, eu não vou ter a capacidade de contratilidade muscular. E até mesmo comprometimento da resposta imune, né? Porque essa baixa na síntese das células pode ser não apenas dos eritrócitos, mas também das outras células de defesa. O aumento de transferina, né? Porque ela não está interagindo com o íon. Exatamente. Meu filho não vai levar um choque não, deixa aí. Então, quais são as características clínicas da anemia ferropriva, né? A nível macroscópico, o que a gente pode observar? Na maioria dos casos, a anemia ferropriva é assintomática. No máximo, a pessoa vai apresentar aí uma fraqueza, apatia, dispneia ao esforço, né? Palidez, se eu tenho hemácias hipocrômicas, consequentemente o meu sangue ele também está ficando mais pálido. Aquele negócio de puxar o olho, né? A pessoa vê que está branco, associa já a anemia. Então, podem estar presentes nos casos graves, tá? Normalmente a gente nem tem assintomático. Quando vai evoluindo é que a gente começa a ter assintomático. Nos casos de longa duração, a gente começa a ter anormalidades ungueais, né? O afinamento das unhas, achatamento,
unha em colher, porque não consegue mais sintetizar as proteínas que precisam da sua composição de ferro. Alguns podem apresentar uma alteração neurocomportamental, porque foi o que a gente acabou de falar, se ele não está atingindo os marcos, como é que ele vai, né, conseguir fazer todos os episódios de desenvolvimento? Então ele tem essas alterações neurocomportamentais. A perversão do apetite é característica nata da anemia, porque o sistema nervoso entende que ele precisa procurar esse nutriente para conseguir realizar suas atividades, e aí ele começa a induzir a criança a comer sujeira, terra, tijolo, parede, porque é uma busca pelo nutriente que está faltando. Malácia, né? Isso, é isso mesmo. Malácia. É síndrome, também é chamado de síndrome de pica. Mal de pica, síndrome de pica ou malácia. É quando o seu corpo tem uma baixa de nutrientes. É porque o Luan não está conseguindo se controlar, mas é isso mesmo. Começa a ter um apetite por coisas não muito convencionais. Porque aquelas coisas não convencionais têm aqueles nutrientes que precisa. Inclusive até, né, quando a grávida vai, o médico pergunta assim, e aí, você teve algum desejo? Aí dependendo se ela diz, não, eu tive desejo disso. Aí ele já vai investigar o nutriente que está faltando, tá entendendo? Porque quando a grávida tem esses desejos, normalmente é um nutriente que está faltando na dieta dela, ela começa a querer essas coisas para tentar suprir. Aqui é essa pobre dessa criança, que é verdade, que ela come mesmo isso aqui. Ela tem uma seletividade alimentar muito grave, né, de um nível muito grave. Aí ela não come certos alimentos de jeito nenhum, mas aí ela tem também uma perversão do apetite muito exacerbada. E aí ela come tijolo, a parede, lâmpada, é doida. A criança é doida da cabeça. Só pode. Ela não come ligada na tomada. Ele disse que ela tá querendo elétron. E a nível microscópico, né? O que é que a gente vai observar? Nos esfregaços de sangue periférico, observam-se eritrócitos microcíticos, porque não tem hemoglobina, né? Então ele vai formando bem pequenininho, e hipocrômicos, por conta da coloração. Consequentemente, esses eritrócitos que são formados, eles serão menos eficientes. Se eles são menos eficientes, menos oxigênio é transportado, menos energia é gerada para as células, tá? E aí, todas as atividades das células necessitam de energia. Se eu não tenho, então eu não vou conseguir sintetizar de forma correta. Então, no hemograma, apresenta-se uma queda da quantidade ideal de eritrócitos, né? Então, o volume corpuscular médio vai ser baixo, que é essa quantidade de eritrócitos. A quantidade mesmo, né, total, vai dar baixa. Além disso, o volume corpuscular também vai dar baixo. Por quê? Porque na anemia ferropriva, a característica desses eritrócitos é serem microcíticos, pequenininhos. Então, abaixa esse VCM, porque eles vão ser pequenos. Vai ter também a hemoglobina corpuscular média baixa, porque os eritrócitos eles vão estar hipocrômicos, então tem pouca hemoglobina, ele fica pouco vermelho, então é característico dessa hemoglobina mais clarinha, então dá esse HCM baixo. Essa amplitude da distribuição dos glóbulos vermelhos já vai dar o que alto? É o primeiro que dá lá em cima, porque a gente tem algumas hemácias de tamanho normal, outras hemácias de tamanho grande, que normalmente a criança que ela tem uma deficiência de ferro, ela vai ter deficiência nos outros micronutrientes também. Então, vitamina B12, né, que causa a anemia perniciosa. Então, ela também vai ter as hemácias macrocíticas, aí vai ter as hemácias microcíticas da anemia ferropriva. Então, a gente tem uma variação muito grande na característica daquele eritrócito. Então, como a gente tem diferenças muito grandes entre os eritrócitos que estão sendo ali avaliados naquele corte histológico, aqui ó, microcítico que fica bem escuro porque está bem pequenininho, aí vem a outra aqui do tamanho normal, mais hipocrômica, não tem coloração, vão ter outras que aqui, né, que já vão ser maiores, macrocíticas, certo? Então a gente tem uma variação de tamanho muito grande. Então esse RDW, ele vai ter alto, né, no hemograma. Níveis séricos baixos de ferritina e ferro, porque já foi consumido todas as reservas, né? Baixa saturação de ferro da transferrina, então essa transferrina, quando ela é medida sem o ferro, então ela vai dar lá em cima.
aumento da capacidade total de ligação do ferro e, em última instância, resposta à terapia com o ferro, né? Quando o indivíduo é detectado a anemia, a gente faz a reposição com sulfato ferroso. Isso aqui gestante faz, a criança com a anemia, ela é colocada sulfato ferroso, que é a melhor forma da gente obter o ferro diretamente na dieta, não, né? Através do medicamento. É mais rápido essa reposição. E isso não tão rápido. Na maioria dos casos, a gente leva mais de 6 meses para recuperar o organismo da criança num processo de anemia intensa, né? Aqueles em que a gente consegue detectar os sintomas. É nos casos que já estão evoluindo há muito tempo que a criança vai ter apática, né? Sem energia, vai ter uma fraqueza muscular, certo? Vai ser pálida, por conta que isso já foi evoluindo há muito tempo para a gente ter essa sintomática. Então, quais foram os impactos da anemia nas condutas pediátricas nos últimos anos, né? Devido à elevada incidência de anemia ferropriva na infância, em todo o mundo, existe uma recomendação de que haja a suplementação de ferro para crianças, com o intuito de prevenir a anemia. Isso é no mundo todo, tá? Evidências científicas utilizadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria foram as responsáveis pelas recomendações envolvendo a suplementação de ferro. Em 2009, 53% das crianças de 6 meses a 5 anos de idade tinham anemia ferropriva, né? De 50% a 53%, é elevado, né? Em 2020, 18% das crianças abaixo de 2 anos tinham anemia. E em 2021, 33% das crianças de até 7 anos tinham anemia ferropriva. Então, os dados foram mostrando uma queda da prevalência, né? Apesar de ter ido mudando a cobertura da idade, né? Mas mesmo assim vai mostrando uma queda ao longo dos anos. Então, vai tendo uma queda da prevalência da anemia ferropriva no Brasil. Então, por questões de saúde pública, a SBP mudou um pouco as indicações de suplementação de ferro. Então, antigamente, como é que era, né? Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, certo? Recém-nascido a termo, né? Adequado para a idade gestacional. A partir dos 3 meses, ele começava a suplementação de ferro 1 miligrama por quilo por dia, tá? Aí aqui, né, são os pré-termos, né, os prematuros de até 2,5 kg, de 1,5 kg, os que foram transfusionados no momento do nascimento, né? Então vai mudando essa suplementação, porque aqui são os fatores de risco que vão agravando para a tendência dessa criança desenvolver anemia. Já o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde sempre indicaram, tá, essa suplementação de ferro a partir dos 6 meses até os 2 anos de idade, na mesma dosagem que a Sociedade Brasileira de Pediatria. Hoje em dia, hoje em dia, com base nos estudos epidemiológicos dessa queda de prevalência, foi revogada. E agora como é que tá? O Ministério da Saúde não mudou, continua a mesma coisa, indicando, né, a partir dos 6 meses, 1 miligrama por quilo por dia. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou apenas para o recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional. Então aqui, os prematuros, os transfusionados, continua a mesma coisa, tá? Então, a partir de agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria passa a reconhecer fatores de risco. Portanto, se essa criança não tem fator de risco, ela só vai iniciar a suplementação de ferro com 6 meses de idade, na mesma dosagem, 1 miligrama por quilo por dia. Mas se ela tiver um fator de risco, ela vai iniciar com 3 meses. Da mesma forma aqui, né, que é a indicação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, a partir dos 6 meses. Então, tá aqui. É o quê? Será? Pode ser, né? Então, aqui o recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional, sem fator de risco, vai iniciar a suplementação de ferro com 6 meses. Com fator de risco, vai iniciar a partir dos 3 meses, tá? Os meus ainda eram da passada, ainda foi indicado que eles começassem desde os 3 meses a suplementar com ferro, aquelas gotinhas terrível, que suja tudo. Aí você vai e tenta botar assim na cama, aí escorre, aí mela a cama e não sai. Não sai. Até hoje eu tenho as coxas tudinho manchadas. É horrível, horrível. É a marca da infância, só se for mesmo. Então, quais são os fatores de risco, né, que os pediatras têm que observar?
A baixa reserva materna de ferro, baixo fornecimento de ferro na dieta ou no parto da criança, síndrome de má absorção, isso está muito associado com as parasitoses, né? Aumento de demanda metabólica ou sangramentos. Então, a baixa reserva materna de ferro seria o quê, né? Uma gravidez múltipla, né, de gêmeos ou mais, ou gravidezes com intervalos muito próximos, um em cima do outro. Então, a gente tem essa tendência da mãe ter uma reserva baixa de ferro, uma dieta pobre em ferro da mãe, sangramentos na gestação. Tem grávidas que dizem que sangraram várias vezes durante a gestação, ou sangraram umas 2 vezes no início. Isso já é considerado fator de risco para o bebê daquela grávida, ele já começa a suplementação aos 3 meses. Não suplementação de ferro na gestação independente. Fiz aqui o exame, 50 exames que a grávida faz, sua ferritina está lá em cima, parece que você está show de bola, não importa, tome o sulfato ferroso. Suplementação, mesmo você estando com os níveis normais de ferritina, ele vai e taca o sulfato ferroso. Então, tudo isso, se a mãe tiver tido alguma dessas condições, fator de risco, se é fator de risco, inicia com 3 meses. Baixo fornecimento de ferro na dieta ou no parto da criança. Então, isso está muito associado ao clampeamento precoce do cordão umbilical. Então, o ideal é que se clampeie o cordão umbilical só após 1 minuto, né, que houve a retirada ali da barriga da mãe. Além disso, né, desse clampeamento precoce ser um fator de risco, atraso na introdução alimentar. Então, a gente vê muito, isso aqui é um debate constante, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que você deve iniciar a introdução alimentar com 6 meses e ponto final. Já nutricionista e vários outros já diz que tem que iniciar a introdução alimentar quando o bebê tiver todos os sinais de prontidão. Se ele já senta, se não sei o que, não sei o que. A Sociedade Brasileira diz que não é para ter todos os sinais de prontidão. 6 meses inicia. Porque se não é fator de risco, se não iniciou com 6 meses, é fator de risco para o desenvolvimento da anemia. Então tem esse embate aí, né? Eu acho que é porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vai muito na ideia de que se a criança tem uma agricultura bem feita, ela vai ter todos os recursos, os marcos do desenvolvimento do psicomotor aos 6 meses e tem que começar a partir de lá. Essa daqui é a consideração americana. Os americanos também, independente dos sinais de prontidão, 6 meses inicia a introdução alimentar, independente dos sinais de prontidão. Mas aí vai ficar a cargo de cada um, né? Mas para a seguir o nutricionista, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Calma, Piara. Não, eu comecei quando tinha todos os sinais de prontidão. Ah, na prova, eu entendi ontem. Na prova, Não. a gente segue Passou um pouquinho, passou uma semana, uns 8 dias, passou. Hein, professora, na prova nacional, é o padrão individualizado, a gente segue o que tem na Sociedade Brasileira de Pediatria? Não, Sociedade Brasileira de Pediatria. É o que é justamente o que tem de diferente, é o que eu estou mostrando. Acho que vai ser difícil encontrar um com 6 meses, porque 6 meses é quando não tem fator de risco, vai ser quando tem um fatorzinho de risco, né? Que é mais legal. Então, outra coisa, consumo de leite de vaca antes de 1 ano de idade, né? E ele tem baixa biodisponibilidade de ferro, ainda tem o risco da criança desenvolver alergia ao leite de vaca, né? Isso aí não foi, não? O quê? Eu acho que mudou há pouco tempo essa recomendação do leite de vaca, que foi ampliou mais, porque antes era só a partir de 1 ano, né? Isso. Pois eu Agora é acho até os 2, é? Não, eu acho que ampliou, porque aí é só poder oferecer a partir de 1 ano, não é? Não é não? E eu acho que agora ampliou, pode oferecer antes de 1 ano. Não, pode oferecer isso aí? Pode, o meu também comeram. Leite de vaca já? Leite Sim, ele não era a alimentação, acho que aqui, mas aqui não se refere a isso não, aqui se refere à alimentação principal, tipo tirar ou o peito ou a fórmula, entendeu? Que é a alimentação principal. Mas aqui não, aqui é como alimentação principal, mas de colocar o leite, tipo fazer um purê, né? Tem que introduzir desde cedo, que é justamente para minimizar as alergias, né? Tem que colocar desde cedo aí. Mas de beber como alimento principal antes de 1 ano não pode não. Aí não vai isso que acontece aí, professora, porque eu só posso inserir o leite de vaca a partir de quanto tempo?
Não, pode inserir o leite de vaca a partir dos 6 meses do bebê, mas não como alimento principal. Todo bebê dos 6 meses até 1 ano, normalmente ele fica mais no leite, seja o leite da fórmula ou seja o leite materno mesmo, né? Mas como alimento principal dos 6 meses a 1 ano, o leite de vaca não, certo? Só introduzido na alimentação mesmo ali, fazer um purê, né? Misturar e tal, para evitar esse desenvolvimento das alergias. A Organização Mundial da Saúde publicou uma nova diretriz que libera o uso de leite de vaca para bebês de 6 meses a 11 meses que não tomam leite materno. Para bebês de 6 a 11 meses que receberem leites diferentes do leite materno, pode-se oferecer fórmula infantil ou leite original, porque não podia. Você não podia dar uma mamadeira de leite de vaca para um bebê de 7 meses. Podia Aí não. a OMS ampliou e agora você não pode. Mas acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria não fez essa... Mas eu acho que a OMS, é porque a OMS ela tem uma visão mundial, né? Ela sabe que não é todo mundo que vai poder comprar uma lata de NAN, uma lata de Aptamil, né? Então é o jeito de ser o leite de vaca, né? Mas a Sociedade Brasileira, eles divergem muito da Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira, né? E os americanos lá, que é onde eles se baseiam mais. Mas o pior que é mesmo. Mas agora tá liberado. Tá liberado. Mas mesmo assim eu acho, por exemplo, quando eu tem algumas nutricionistas que eu sigo, né, dessa parte de introdução, né, desde a época que os bichinhos estavam começando. Aí ela diz que pode introduzir, mas é tipo no preparo, para evitar justamente o surgimento dessas alergias. Em vez de você dar uma dose cavalar, né, tipo uma mamadeira todinha, você fazer um purê, fazer um bolo, né, e ir colocando assim na mistura dos alimentos, que aí a criança vai tendo contato, isso aí vai sendo sensibilizada aos poucos e não desenvolve a alergia. Aqui, baixo consumo de alimentos ricos em ferro, isso aqui é muito comum na criança que está começando a introdução alimentar, e aí depois de um tempo começa a seletividade alimentar e não quer comer feijão, não quer comer um brócolizinho, não quer comer. Então, quanto melhor for a introdução alimentar, menor vai ser a probabilidade dessa criança vir a ter anemia, porque menor vai ser a seletividade alimentar dela lá na frente. Isso é um fato, viu? Porque eu fiz a introdução alimentar da Ana Clara perfeita. Não tinha sal, tudo tempero caseiro, tudo, todas as verdurinhas, tinha todas as cores, era a cor mais linda do mundo. Chegou no segundo filho, vai a comida que nós estamos comendo mesmo. Pode botar aí pra ele, tudinho, com os temperos, vai, do jeito que tiver. Hoje, Ana Clara, se eu botar um prato de brócolis, ela come o brócolis todinho. Agora, Matheus. É difícil, meu. Ali bota boneco, viu? Nunca vi, não. Ela tem mais energia. Porque ela se alimenta, ela come tudo. Feijão, o Matheus não come um grão. Menino, um dia desse, eu tentando dar o feijão pra ele, eu escondi embaixo do arroz, botei a carne em cima. Um grão. Escondi, fiz a bolinha aqui, vá, meu amor. Não, ele enguia, não é de brincadeira, não. Ele faz mesmo assim. Eu não, Matheus, não é possível. Ai, meu Deus do céu, eu botei um grão e tu sentiu, mas sente tudo, é impressionante. Outro fator de risco, síndrome de má absorção. O quê? Às vezes ele toma o caldo, depende muito do humor dele, mas é bonequeiro demais para comer. É por isso que ele é mais magrinho, enquanto o Ana é bem fofinho, ele é todo magrinho. Então tem aqui doença celíaca, né? Doenças gastrointestinais, às vezes a criancinha pequena pega uma gastroenterite daquela, né, viral bacteriana e acaba tendo essa síndrome de má absorção, uma gastrite atrófica, atrofias mesmo, né, de partes do sistema digestivo, uso de antiácido, se o bebezinho, se o pediatra chega lá, né? Seu filho está com refluxo, as medidas, né, paliativas assim de deixar ele 20 minutos em pé, colocar ele para arrotar, né? Inclinar o colchão do berço, funcionaram ou não funcionou? Então, infelizmente, a gente vai ter que entrar com antiácido. Aí o bebezinho começa a tomar um antiácido, aí quando vai lá o pediatra vai dizer o quê? É fator de risco, tem que iniciar o ferro com 3 meses. Não inicia com 6, porque ele está tomando um remédio para refluxo, certo? Então, aumento da demanda metabólica, uma criança com velocidade de crescimento acima do percentil 90,
ela é um fator de risco, então ela tem que iniciar a suplementação de ferro. Um atleta de competição, e aqui, né, eu estou me referindo obviamente a um adolescente, né, não é um bebezinho que é um atleta de competição, que ele tem uma demanda metabólica maior, então ele também vai precisar de suplementação de ferro, né, mas para os bebês, né, nessa categoria aí da suplementação a partir de 3 meses, é quando ele tem uma velocidade de crescimento acima do percentil 90. O Matheus, claro, que também isso mudou agora, né, mas o Matheus ele sempre foi a linha preta do gráfico, e ninguém nunca disse pra mim que tava, então eles fazem o cálculo, né, porque a altura dele sempre foi a linha preta, o peso dele sempre foi a linha preta, no primeiro mês ele engordou 1,2 kg, aí o médico dizia assim pra mim, diga pra mim a verdade, você tá dando pra ele mamadeira, não tá? Dormia mamando, né? Dormia mamando? Dormia mamando o tempo todo. Também, a minha amiga ligou disse, Não, ele só dormia mamando, na verdade, né, porque de outro jeito. A Mariana tá aqui na linha de risco de obesidade, sem que só mamar. Pois era justamente o que ele me perguntava, ele dizia, você tá dando mamadeira, porque ele pode ter risco de obesidade. O meu senhor, ele só mama. Não pode. Aí o meu senhor, ele só mama, mas ele realmente só mama. Ele tá aqui fora do peito, mas a partir do momento que eu sair desse consultório, ele vai voltar pra cá, porque ele era o dia todinho. Aí parecia uma bolinha, a cor mais linda, meu Deus do céu. Sangramentos, né, o último, seja por um trauma, né, cirurgia, às vezes a criancinha já nasce, ela já tem que passar por uma cirurgia, um fluxo, né, menstrual intenso nas adolescentes, uso de anti-inflamatórios não esteroides de forma crônica, a criança que ela já nasce com asma, né, com alguma coisa, tem que ficar tomando a medicação. Contaminação pela H. pylori, né, verminoses e malária são também fatores de risco para o desenvolvimento da anemia, então tem que passar por suplementação de ferro, ok? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda rastrear para a anemia ferropriva toda criança com 1 ano de idade, pedindo hemograma, ferritina, né, para ver as reservas de ferro, mas também vai ver se é um marcador da inflamação aguda, que foi que a gente viu lá no começo da aula, que a ferritina ela aumenta a sua concentração quando a gente está com uma alta concentração de ferro, né? Então está suprida porque é armazenamento, mas ela também aumenta a sua concentração quando a gente está num processo inflamatório, né? Que a gente viu lá no comecinho da aula. Então, se a pessoa tiver com infecção, o bebê tiver com infecção, então a ferritina também vai dar alta. Então, o médico ele tem que pedir a ferritina, mas ele também tem que pedir quem? A PCR, né? A proteína C reativa, para ver se essa ferritina não é derivada de uma infecção, tá? Então, identificada a anemia, se procede ao tratamento, né? Isso aqui para crianças, né, maiores vai ser de 3 a 6 miligramas por quilo por dia, por no mínimo ou 6 meses ou até a criança normalizar a série vermelha do hemograma, que foram todos aqueles parâmetros que a gente viu na parte de dos aspectos clínicos microscópicos, né? Então, normalizar a concentração de hemoglobina, o VCM, o HCM, o RDW, tá? A ferritina, o ferro cérebro, então tem que normalizar tudo. Se fala ou 6 meses ou até a criança normalizar, porque é raríssimo que a criança normalize antes desse período. Normalmente vai levar aí 6 meses para a criança normalizar a anemia, tá? Esse suprimento de ferro. Alguma dúvida, pessoal? Vamos dar uma pausa agora para entrar em desnutrição, né? Beleza. Você acaba espanhol também? Não.